E agora acabaram as notícias e entramos no Breakpoint, que é aquele momento do episódio do compilado, que já acabou do chocolate quente, infelizmente. Ou então ele já tá frio, paca. Mas é aquele momento em que a gente conta uma história, seja profissional, seja pessoal, ou uma mistura dos dois, pra deixar um pouco mais leve aqui o episódio. E a gente decidiu, antes da gente começar com o Breakpoint e falar qual era o tema, eu queria fazer o seguinte, que a gente, quando montou o compilado, a gente colocou aqui os computadores pra gente ler as notícias pra vocês, comentarem. A gente viu que algumas pessoas se sentem incomodadas que a gente fica olhando pra tela do computador. Pra baixo. Então a nossa pergunta é, vocês gostariam que de alguma forma a gente realmente conseguisse, a gente ler as notícias num TP, alguma coisa, tipo o jornal, entendeu? Como se fosse um jornal. Olhando para a câmera. Porque não são as, não é só uma, gente. Olhando pra câmera, porque acho que aí, obviamente, parece que a gente tá conversando mais proximamente, não que a gente tá aqui lendo notícia pra você. Agora que temos a versão em vídeo no Spotify, né? Então, provavelmente tem mais pessoas nos assistindo. Então, gostaríamos de saber, por favor, nos contem nos comentários. O que fica melhor? Obviamente, olhar pra câmera, assim, e falar diretamente, olho no olho, com vocês, é legal, mas a gente não quis dar esse tom de jornal, né? Sim, eu acho que fica aqui, Fátima Bernardes e William Bonner. Eu sou velha, né, gente? Eu fui lá atrás, mas, na dupla. Sérgio Chapelin. Nossa, não, Gabriel, é mais ainda. Mas por isso que a gente quis colocar aqui, ler na tela do computador mesmo. Diz aí pra gente nos comentários, se você estiver no YouTube, o que você prefere? Ou simplesmente não prefere. O negócio é o conteúdo. É o conteúdo e dane-se se né? eu estou olhando pra onde eu estou olhando. Posso ler olhando lá pra trás, assim, hoje aqui no compilado. Não, mas olha só, o Gabriel acho que falou isso, porque isso, de certa forma, tem um pouco a ver com o tema que nós trouxemos aqui pra esse Breakpoint, que é a estratégia que nós adotamos na primeira versão do site do Código-Fonte, né, que não era TV, era só Código-Fonte. Então, bem ou mal, essa foi a estratégia que nós adotamos para o compilado. E pode ser que a gente mude de estratégia. Exato. Assim como nós acabamos mudando um pouquinho a estratégia do site ao longo dos muitos anos que ele está aí no ar, né? Olha, nós temos lá no Código-Fonte TV uma live que a gente fez, acho que em 2019. Eita, eu não lembro mais, já é antiga, onde a gente conta a história completa do Código-Fonte TV até aquele momento, né? Até aquele momento que a gente fez a live. A gente pode até, de repente, fazer uma extensão dessa live em algum momento para contar. Atualizar de 2019 até os dias atuais. O que está acontecendo no projeto, né? O site, na verdade, ele surgiu em 2006, mas já existia, vou fazer um resuminho, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Surgiu em 2006, mas a minha ideia de compartilhar código, trocar informações sobre programação é bem antiga. A gente teve ideias, por exemplo, eu tinha um site que era o meu sobrenome, meus dois sobrenomes, era rocofrois.com. Eu ainda tenho esse domínio, mas era ali que começou a sementinha, que eu, na verdade, queria compartilhar códigos com a Vanessa. A gente trabalhava fisicamente separado, e aí eu criei esse blogzinho, né, que não se chamava nem blog na época, para eu ficar compartilhando códigos com ela, e a gente trocar uma figurinha ali, né? Isso, era uma ideia de um GitHub que ainda não existia, né? Para você meio que um repositório de códigos que ele tinha ali para que eu também pudesse acessar e acabou tendo acesso não só pela Vanessinha aqui. Começou a ter acesso. Se eu não me engano, o rocofrois.com chegou a ter, acho que 1.000 e pouco, 2.000 acessos por dia, com os códigos que estavam lá. E a gente desenvolvia soluções para web, então tinha coisa dos primórdios ali de CSS, HTML, tinha ASP, tinha Visual Basic, tinha muita referência, né? A PHP também nessa época. E aí eu falei, Vanessa, tá tendo acesso. E não tinha publicidade, não tinha nada, tá? E aí a gente pensou, eu falei assim, vou botar um outro nome. E aí o nome que eu pensei, que tinha um domínio disponível, era webcódigos.com.br, lembra? Nossa, eu nem lembrava mais desse pedaço. E eu frequentava na época muitos fóruns assim, de programação, principalmente o da MSDN Brasil. Então, essa história completa tá lá no link da live. Eu vou até deixar um cardzinho aqui para vocês acompanharem depois, se vocês quiserem. Eu registrei esse webcódigo, fiz um visual mais bonitinho, mas logo depois, acho que isso já era aí em 2005, mas logo depois eu falei, não, cara, eu vou pegar um domínio com um nome melhor. Inclusive, quem me sugeriu eu pegar um nome domínio melhor foi o Peter Jordan, do canal Ei Nerd, que na época a gente trabalhava junto, ele tinha o site Cifras e ele tinha comprado esse domínio, que já existia, já era de alguém, né? O cifras.com.br. Eu pensei, eu vou então atrás do códigofonte.com.br. É o melhor domínio possível, né? É esse aí que a gente precisa. E aí o site, não tinha site, né? Estava sendo utilizado o domínio, mas não tinha nada, era uma página só. Eu fiz uma proposta, a pessoa aceitou, eu comprei o domínio, e aí o Webcódigos se transformou no códigofonte.com.br. Só que a estratégia, que era só uma ideia só de compartilhar código, ela cresceu um pouco, porque eu quis tornar o site um pouco o que existia lá na MSDN Brasil. Existia o fórum de discussão e existia uma área também de colaboração
programação, onde você ganhava pontuação, eles colocavam lá como estrelas, você acabava tendo um reconhecimento pela sua contribuição também. Muitos sites utilizam isso ainda até hoje em dia. As pessoas que têm as melhores respostas, por exemplo, no Stack Overflow, também elas ficam em destaque. E a ideia era muito isso. E aí existia, na verdade, até um sistema de pontos, né? Que a pessoa ganhava pontos se comentasse, se respondesse algum dos comentários, se contribuísse com artigos, com trechos de código e tudo mais. E nós tínhamos uma áreazinha onde as pessoas podiam trocar a pontuação. Então ali tinham livros, camisetas, canecas, stickers chegou acho que a ter também. Enfim, várias coisas que a gente podia fazer justamente como uma forma de agradecimento ali pra quem tava contribuindo com o site. E nesse formato o site acabou crescendo bastante, né? E nós nos tornamos parceiros do UOL, que na época eram aqueles portais gigantes, né, que existiam. E nós entramos como parceiros de tecnologia do UOL em 2009. Em 2009, permanecemos lá durante muito tempo. E então o site acabou, nós abrimos um pouquinho o leque, né? Ele passou a ter ali notícias, uma parte também pra falar um pouco de games. E o site foi crescendo, foi ganhando um corpo. Chegamos a ter aqui, inclusive aqui em casa, até quando a gente tinha um escritório também, uma mini redação, que tinha algumas pessoas que escreviam, algumas eram remotos já, mas outras pessoas trabalhavam full time, né, com a gente, e era bem interessante. A gente chegou a ter alguns serviços dentro do site, além de conteúdo, que também era bem interessante. Chegamos a ter até uma proposta do próprio Mercado Livre para adquirir um desses serviços. Isso a gente conta completo lá na live, tá? Mas a estratégia era essa, a princípio continuar compartilhando conteúdo, conhecimento, mas de uma forma que fosse gamificada, né? Eu nem... acho que não sei se eu nem usava essa palavra na acho época, que não, mas essa era a ideia, sem dúvida alguma. Era gamificar as pessoas, incentivar as pessoas que estavam sempre ali, contribuindo. Isso aconteceu. O site, só para vocês derem um spoilerzinho, o site chegou a ter, em uma determinada época, 30 mil acessos por dia, tá? Únicos. Então, chegou a ser referência realmente para a área de desenvolvimento, né? E aí foi quando, em 2009 mesmo, quando a gente criou o canal do YouTube, mas a gente não publicava nada na verdade, no canal. nós criamos até o canal para poder embedar alguns vídeos de tutoriais que tinham no site, né? Então, foi sem pretensão nenhuma, como uma né? plataforma mesmo de vídeo, né? Mas a gente não produzia. Então, nessa mesma pegada, em 2015, a gente já tinha o projeto do Código Fonte TV. Em 2015, a gente começou realmente, efetivamente, a produzir os nossos vídeos, começar a aprender a produzir os vídeos, mas na mesma pegada, pra gente ajudar outras pessoas nessa área de tecnologia, de programação, com conteúdo, e a gente, com o Código Fonte TV, ainda teve essa oportunidade de poder trocar experiências, né? Contar as nossas experiências, né? E o Breakpoint é um pouco isso também, né? Dentro do compilado. Sem dúvida alguma. Então foi muito legal, né? E aí hoje eu costumo falar que o filho ficou maior do que o pai, né? Porque o Código Fonte TV, que nasceu do Código Fonte Site, hoje é muito mais conhecido do que o próprio site, né? E o compilado aqui, que agora tá em formato vídeo, todo bonitinho, é justamente essa coisa que a gente já tinha ali, aquela raiz que existia no site, né? De notícias, a gente escrevia artigos, notícias. A gente trouxe também agora para esse mundo de vídeo com essas novidades. E aí, com esses dois apresentadores aqui, lindos, que na verdade eram meros programadores na época, agora viramos apresentadores também, né? De telejornal de programação. Então esse foi o Breakpoint dessa semana. Se você gostou, deixa aquele like se você tá nos assistindo aqui no canal do Compilado no YouTube. E se tá assistindo ou escutando no Spotify, também tem como deixar ali um coraçãozinho pra gente, né? Bom, uma avaliação, né? Uma estrelinha. Estrelinha, eu sempre confundo, né? São 5 estrelinhas. E até agora, onde eu ouvi, tinham bastante estrelinhas, todas com 5. Então tava todo mundo gostando, curtindo o compilado. Que bom. Isso é legal.